Advogado formado pelo Mackenzie em 83, conferencista e representante de empresas estrangeiras em audiências públicas de agências reguladoras e participação em debates sobre evolução e modificação da legislação aplicável, membro atuante do IATA International Air Transport Association, sobre acordos de bitributação internacional, meio ambiente e impactos relacionados à aviação civil no Brasil. Vamos convidar para nos brindar com a palestra na manhã de hoje, Dr. Ricardo Elias Maluf. Que vai nos falar sobre a reforma burocrática e as razões da ineficiência do Estado brasileiro. Obrigado. O microfone é seu, doutor. Bom dia a todos. Eu sei que é o horário da fome. O Sérgio me deixou aqui com o momento da fome, mas eu não vou deixar ninguém com muita fome, vou fazer o possível para ser o mais breve possível, tentar trazer um recado rápido. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre uma reflexão de muito do que já foi falado hoje por vários professores, mestres. Em primeiro lugar, agradecendo a todos os membros dessa mesa, incluindo a chegada agora do deputado Farid Sarra, uma honra tê-lo aqui, ao senador Pedro Chaves, que nos abrilhantou amanhã com esse espetáculo de palestra, falando muito sobre educação, que eu pelo menos, acredito que todos entendem como a base principal da nossa sociedade. E o Wilson Vitório Rodrigues, o nosso grande amigo, um advogado prodígio, que eu tenho certeza que com o seu instituto tem trazido e agregado essas associações, esses mestres, para um momento de reflexão muito positivo para a nossa sociedade. Ao nosso moderador, doutor José, muito prazer. José Marcelo, aqui, um prazer estar aqui. Senhoras e senhores, bom dia. Vamos lá, vamos ser rápidos, falar sobre a reforma burocrática, razões da ineficiência do Estado. Eu tenho quase certeza que quase todos vocês, e eu principalmente como advogado, sofremos e partimos da maior sofrência social que é a burocracia instalada no Brasil. Não é privilégio nosso. Eu conheço outros países piores que os nossos. Isso aqui, eu não estou aqui para falar mal do Brasil. De jeito nenhum, por favor. Eu, pelo contrário, sou um patriota, falo muito bem do meu país, gosto do meu país, brigo pelo meu país. Acabei de voltar aí de um evento no exterior, não falaram muito bem do nosso país, não falaram bem, e eu realmente saí dali bastante revoltado, e onde pude, me manifestei a favor do Brasil. Minha bandeira é o Brasil, não tem partido político, vou falar aqui abertamente, o Wilson me liberou, então os ofendidos me desculpem e se sentirem afetados. Eu não estou... Ah, está aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre um conceito da burocracia, porque burocracia é vista como uma coisa ruim. Normalmente, falou burocracia, a pessoa fala, isso é ruim. Porém, tenho que obrigatoriamente voltar um pouquinho lá para Max Weber, uma questão dessa filosofia, tá bom? Que ele tinha lá seus pensamentos comunistas, e não é esse pensamento que a gente deve apoiar. Eu, pelo menos, não apoio. Mas ele fala de uma organização social necessária. E o que é uma organização social necessária? É uma organização na relação do cidadão com o Estado. É disso que nós estamos falando. O cidadão precisa se relacionar com o Estado e o Estado precisa se organizar para isso. Ele precisa ter controles tanto quanto as empresas dos empresários aqui presentes. Obrigado. Portanto, do que eu quero dizer com isso? Eu coloquei uma palavra aqui que não é do conceito dele. Eu coloquei relação Estado honesto com o cidadão honesto, baseado em formalidade, em mecanismos formais. Essa situação que eu estou tentando traduzir para que não fique aquela questão de, puxa vida, burocracia é uma coisa ruim. Não, burocracia é uma coisa boa, desde que bem feita. Desde que a relação seja de um Estado honesto com um cidadão honesto. O que nós temos hoje, desculpem, é o cidadão desonesto e é o Estado desonesto. E numa relação onde ninguém confia em ninguém, e ninguém consegue falar abertamente qual é a regra do jogo, e ninguém estabelece a regra do jogo com clareza, pedir para desenvolver um país, desenvolver uma sociedade nesse ambiente, eu acho que é lutar contra dragões que eu não conheço. Então, eu sou muito sincero em dizer que esse poder, que burocracia, doutora Jéssica, me desculpa, eu não falo francês, mas vem daquela questão do poder dos bureaux. Falei certo?
Birrou, escritórios, cracia o poder, birrocracia vem do poder dos escritórios. Óbvio que o Estado tem que ter um poder. Eu concordo que o Estado tem que ter o seu poder de controle, mas ele tem que ter o quê? Uma regra clara. O doutor Sérgio nos abrilhantou com uma palestra espetacular sobre algo que eu confesso a vocês. Eu sou advogado há bastante tempo. Eu não sei fazer a folha de pagamento do meu escritório e não vou tentar fazer. Nós somos obrigados a pagar assessores para fazer, porque nós não conseguimos entender tudo aquilo. E quando achamos que entendemos, vem um juiz e diz: o senhor entendeu errado. Ou seja, nós vivemos num ambiente muito pantanoso, muito perigoso. A norma raramente é clara, raramente é inteligente. Desculpem o que eu vou falar, mas, na ausência, eu preferia que ele estivesse aqui. Nosso ministro, que aqui nos apoiou e também trouxe a questão sobre reforma, mas eu estudei direito sem conhecer o nome dos principais ministros do Supremo Tribunal. Na época, a composição era um pouco diferente. Mas nós não estávamos tão preocupados com quem era quem. Hoje, com a TV Senado, com as TVs, vejam, aqui, quando ele estava aqui, tinha muitos jornalistas. Eles são as grandes estrelas do Brasil. Por que eles são as grandes estrelas do Brasil? Porque eles têm que resolver todo o nó dado na lei do Brasil. Ou resolver, ou desfazer os nós. Então, tudo vai para a mesa deles, e tudo vai para o debate deles. E não precisaria ser assim se a nossa burocracia tivesse uma finalidade de eficiência. Que nós estávamos aqui, fui convidado para falar sobre a ineficiência. E por que somos ineficientes? No meu passado, isso aqui eu vou trazer uma história, e também eu sei que algumas pessoas vão dizer: era governo militar. Não estou falando do governo. Mas houve um ministro, uma pessoa que eu sempre respeitei pela lógica que ele adotava na criação de leis. Não estou aqui dizendo que apoiei o governo político, ele foi ministro da época, de ministro militar, do governo militar, tal. Mas ministro Beltrão, ele, com esse seu ministério da desburocratização, ele buscava facilitar a vida do cidadão. Quem é o cidadão? Nós, você, eu, o empresário. Naquela época, um pouco mais para frente, eu era estagiário, e nós, como estagiários na assistência judiciária, tínhamos que atender pessoas carentes. E era o nosso grande laboratório, onde eu aprendi 100% do que sei hoje. E lá, as pessoas chegavam, nós falávamos: mas o senhor tem que trazer o seu atestado de pobreza. Coisa mais indigna do que aquilo não havia. E quem certificava aquela porcaria, desculpa falar assim, era o delegado de polícia do bairro. Então eu falava para a pessoa: vá ao delegado de polícia do bairro e diga para ele certificar que o senhor é pobre. Quer dizer, que coisa horrível. Né? Instituir a pobreza e certificar a pobreza. Quer dizer, não tem coisa pior do que você certificar a pobreza de um país, de um cidadão. Não há nada que possa afetar mais do que aquilo. E ele conseguiu abolir essa porcaria, e nós não precisávamos mais exigir aquilo. Havia um outro, tá? Eu até vou ler aqui, porque eu esqueço esse troço. Era certidão de vida. Prova de vida. O senhor lembra, não lembra, senador? Prova de vida. Parece exagero da minha parte, mas a prova de vida, a prova de pobreza, foram verdades que eu enfrentei há pouco tempo aqui. A prova de vida ainda existe, o INSS ele exige, porque ele não acredita no cidadão honesto. O cidadão é desonesto. Para o INSS, a premissa, e aonde o senhor atua brilhantemente, né, em favor dos aposentados, sempre com essa bandeira, e é uma bandeira muito importante, e nessa bandeira que eu sei que o senhor atua, ali se exige. E é um absurdo exigir. O senhor está vivo? O senhor não está me vendo vivo? Foi a mesma coisa, desculpa abrir um parênteses, mas já que o senhor colocou, que eu estava no INSS fazendo a certificação de uma empresa, e a pessoa falou: o senhor precisa trazer a certidão do INSS. Eu falei: não, minha senhora, a senhora é a certidão, a senhora que emite a certidão. Não, o senhor tem que ir trazer. Eu falei: mas a senhora não tem no sistema? Então eu teria que sair, fazer uma certidão no próprio sistema dela, para voltar para entregar para ela colocar de volta no sistema. Quer dizer, são realmente armadilhas, absurdos, que se a gente ficar aqui, nós vamos até todo mundo emagrecer de tanta fome. Não é esse o objetivo. Falando e voltando lá ao Ministério da Desburocratização, algumas coisas aconteceram naquela época. Nós falamos aqui que o juizado especial é importante para essa relação social.
E ele foi criado, o Juizado Especial, que na época tinha esse nome, Juizado Especial Civil, agora mudou um pouquinho, então, agora é o Juizado Especial Civil, é o Juizado de Pequenas Causas. Foi criado naquela época pelo Beltrão, também com objetivos de facilitar, sob um princípio da informalidade. Estão tentando formalizá-lo. Esqueço o nome daquela coisa, não gosto de falar. GECOM? Não. É um fórum de juízes. FONAGE. Agora existe um fórum de juízes de pequenas causas que querem se reunir e fazer súmulas. Então, de novo, vamos voltar para as súmulas. Mas ela existe, então lá. Chama-se FONAGE. Lembre desse nome, porque eu não consigo, eu me esqueço, mas é usado diariamente no nosso escritório. O Juizado Especial foi uma coisa extremamente positiva, e veio do Beltrão. E outra coisa que, embora ele também fosse objeto de muita chacota, na época de Figueiredo, falaram que ele desburocratizou, descentralizando o poder. Mas ele não queria que tivesse um poder central, ele queria que cada lugar tivesse efetivamente um poder de resolver algum tipo de problema, né, com especialistas. E, na época, também veio o Estatuto da Microempresa, que eu acho que aqui, para este importante sindicato, onde se fala muito e quanto foi importante a microempresa, que evoluiu e vem evoluindo aí. Evoluiu mais ou menos, hoje me obrigaram a pôr o nosso escritório no Simples Nacional, falando que eles simplificavam. O matemático disse, ele simplifica, mas são 50 milhões de possibilidades cruzadas entre o que o senhor optar e pelo que pode resolver. 50 milhões e acertar melhor é uma coisa impressionante. Mas, saindo daí, nós estávamos falando sempre no quê? O Beltrão, ele falava, a pessoa, o cidadão, é honesto, presumidamente inocente. Isso está na nossa Constituição. Isso aqui eu trouxe para uma reflexão, para que o brasileiro, a sociedade brasileira, não tem muito o que falar, isso aqui é texto constitucional, trouxe-se. O que eu quero trazer como uma mensagem é que nós precisamos parar de tentar provar a nossa inocência. Nós, brasileiros, precisamos exigir de que, ao chegar no setor da Previdência e falar estou vivo, ninguém duvidar disso. E exigir uma prova disso. Porque já existe o registro geral. Agora, se eu estou morto, ele que prove que eu estou morto. E não eu ficar provando que estou vivo. Nós temos que parar e refletir que onde nós trabalhamos, o tempo todo nós estamos buscando provar a nossa própria inocência. E nós não precisamos provar nada. Isso aqui é um preceito constitucional, é nosso, é princípio nosso. A nossa sociedade estabelece isso e não adianta querer discutir. Então, nós temos que, deputado, implorar a vocês que façam leis que parem de exigir que a gente prove qualquer coisa. Eu passo o dia provando, O presidente aqui, Márcio do Sescom, ele comentou a respeito da dificuldade de trazer uma empresa estrangeira para o Brasil, ou explicar. Eu vou chegar nesse assunto e nós beiramos assim, fazemos papel ridículo no mundo. Nós fazemos papel ridículo no mundo. Eu afirmo isso solenemente, com todas as letras, publicamente. Entraves brasileiros. Alguém inventou essa frase das jabuticabas brasileiras, que diz que é uma fruta que só existe no Brasil. Então vira e mexe, mas é uma jabuticaba, isso acontece no Brasil. E nós aqui vamos seguindo essa frente. Mas quando chega um estrangeiro aqui, ele repete a frase do presidente Márcio. O Brasil é muito complicado para trabalhar. É a primeira frase que ele diz para a gente, mas é muito complicado. Desculpa, doutor Sérgio, o professor Sérgio explicou. Mas entender e pôr na prática o que você falou, só um técnico mesmo, que custa uma fortuna. O doutor Sérgio não cobra pouco, eu tenho certeza disso. E pode cobrar muito porque é um expert no assunto. Mas não é todo mundo que pode pagar o doutor Sérgio. Nós temos que pensar nos rincões do Brasil, onde o Brasil está, de verdade. Não é só São Paulo. O Brasil não existe aqui na Paulista, na Berrini, na Faria Lima. O Brasil existe fora daqui também. E exigir dessas empresas que também tenham 4, 5, 6 assessores que entendam a súmula, a lei, a norma, a convenção, me desculpe, é impossível. Eu vejo aqui grandes amigos que estão... Eles não conseguem administrar, ninguém consegue fazer o próprio imposto de renda. Eu vou trazer um exemplo pessoal. Há um mês atrás, minha filha foi trabalhar no exterior. Chegou na minha casa um documento do imposto de renda dela lá.
Minha filha tem 22 anos, nunca viu um imposto de renda na vida, não tem ideia do que estamos tratando. Escaneei o documento, falei, sabe o que é isso? Ela falou, vou ler. Ela leu, ligou para mim lá, ligou o WhatsApp, né? Não, pai, isso aqui eu já vou fazer hoje e vou entregar. Mas você sabe fazer isso, filho? É um imposto de renda. Falou, lógico, está aqui tudo escrito. É numa folha de papel com tudo escrito. Então, a pessoa consegue pôr a vida dela em ordem, ela não precisa sonegar, ela não precisou fugir, não precisou ficar em débito, né? Porque lá é simples. Fazer isso aqui, não. Mas aqui eu também não posso ir para o extremo oposto. E o meu extremo oposto é que no Brasil, do ano 2000, eu pasmem com essa história, e se for mentira, eu assumo, mas eu pesquisei em vários lugares. 70 mil novas leis em 10 anos, deputado. Isso dá uma média de dias corridos de 20 novas leis por dia. Estando aqui no sindicato dos assessores, consultores, junto com a associação comercial que busca empreendedores. Você me falar, entre advogados, senadores e tudo mais, 20 novas leis por dia, uma por hora. Então nós temos isso, ninguém tem fôlego para se adaptar a isso. E essas leis, 25% delas em estudo estatístico, são inconstitucionais e assim foram decretadas inconstitucionais pelo Tribunal Superior. Ou seja, foram leis que não serviam para nada, foram feitas para fazer. E aquilo que o doutor Sérgio, e eu desculpa te usar o tempo todo, Sérgio, você é um grande amigo, eu posso falar, eu vejo que o nosso judiciário se tornou legislador. Ele quer fazer a lei. O juiz de primeira instância quer fazer a lei. E aí de você discutir, aí você tem que ir para o outro tribunal, depois você tem que ir para o outro tribunal. E quem paga isso é o coitado do cliente. Não que a gente não goste de cobrar dos clientes. Eu sou advogado, eu tenho que cobrar. Mas muitas vezes eu vejo que eu estou cobrando injustamente porque eu estou atrás de uma invencionice de um juiz. Que inventou a nova regra, e assim vai, e tem a súmula, e tem o FONAGE, e tem o não sei o que. Eu falei, mas gente do céu, não é possível isso. Então, como é que um país pode ter algum tipo de segurança jurídica, oferecer segurança jurídica a um investidor, a um empreendedor, com 70 mil novas leis em 10 anos, ou com 20 novas leis por dia? Posso dar um exemplo prático rápido. Fomos à IATA. IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, um fórum legal, quer dizer, só dos advogados, direito, só sobre direito. Naquele dia, a ANAC convidou todos os advogados para uma reunião em Brasília. Ela sabia que estavam todos em Washington numa conferência, mas ela convidou aqui. O que ela fez? Ela publicou as explicações que nós pedimos a uma nova norma. Esse caso das bagagens que vai entrar em vigor agora, assunto que todo mundo lê e ouve bastante por aí. Ela publicou as explicações. Em primeiro lugar, que uma norma que já precisa ter explicação do agente regulador significa que a norma já não é tão boa assim. Segundo lugar, saíram as explicações que ninguém entendeu, bulhufas, usando uma expressão velha, né? Ninguém entendeu as explicações sobre a norma, porque quando nós falávamos para a ANAC, nas audiências públicas, a gente dizia o seguinte, ANAC, isso que você quer é impossível. E por que é impossível? É impossível porque existe um sistema mundial de informática que trabalha de outra forma. Se o Brasil mudar, vai virar uma jabuticaba, porque o Brasil vai ter que mudar o sistema do mundo para se adaptar ao Brasil. Não faz o menor sentido. Exclua essa norma e deixa no prazo anterior que já está bom. Não faz diferença para vocês. E não atrapalha a vida do consumidor. A nova norma vai atrapalhar. Então ficou nessa discussão e eu estou em Washington, encontro uma cliente, diretora jurídica de uma empresa estrangeira. Doutor Maluf, como é que ficou a norma? Eu falei, não, a norma está explicada, explicações difíceis, eu vou te enviar. Era pré-carnaval. Mandei para São Paulo, pessoal, estudem logo esse troço aqui que a gente precisa explicar para o cliente. A equipe juntou, tentou estudar, etc, etc. Acabamos de estudar, sexta-feira agora. Sexta-feira. Essa, eu tinha dito para ela, antes, depois do carnaval, pós-carnaval, eu disse à minha cliente,
A norma vigora dia 15. Segunda-feira, você receberá os comentários do escritório. A norma foi revogada na sexta-feira, meia-noite. Eu tenho um e-mail dessa cliente hoje, que eu mandei, obviamente, eu tenho que dizer a ela: doutor, o senhor está brincando? Eu gostaria muito de estar brincando. Adoraria estar brincando. Mas é um fato real que aconteceu agora. Como é que eu posso orientar uma empresa internacional a investir no Brasil? Lembrem que de setembro do ano passado a março agora, 5 operações aéreas foram canceladas internacionais no Brasil. E houve uma redução de malha aérea impressionante, de investimentos que as pessoas falam: não vou ficar aqui. Eu não consigo, doutor, eu não consigo sobreviver a tudo isso. É muita jabuticaba demais, dá dor de barriga. Eu adoro a jabuticaba. Fui traduzir um documento estrangeiro. Isso é bom para os assessores aqui, o pessoal de perícia. Vem traduzir um documento, vem estrangeiro, ele é traduzido por um tradutor público juramentado. Doutor Wilson, ele tem que ser público juramentado. E assim nós fazemos. Esse camarada, para ser público juramentado, significa que ele tem fé pública. Mas não basta isso, porque esse documento eu tenho que também registrar em títulos de documentos para ele ter valor legal no Brasil. Então, já segunda, fé pública. Ou terceira, porque aquele tradutor também tinha que ter seu certificado de fé pública. Mas isso não basta, porque o documento original eu também tenho que registrar aqui em títulos de documentos. E essas normas são assim repetidas. Você vai repetindo quando chega uma hora que você já registrou tantas vezes o documento, aí no final eu tenho que levar aquela monte de papel, registrar na ANAC, registrar na JUSESP. Nessa altura do campeonato, o cliente fala assim: eu vou voar pela Argentina, por aqui não me interessa. Vou para o Paraguai, é mais fácil. É fato. As pessoas desistem de investir no Brasil, desistem de criar empregos no Brasil. Essa burocracia, está todo mundo esperando eu chamar de burocracia, eu não vou falar burocracia. Mas essa burocracia existente, ela está entravando que o país se desenvolva. É a lei em cima da lei. Senador Pedro, está certo, eles estão ali porque eles são experts. Então, professor França, ele está lá porque ele é expert em aposentadoria. Vocês querem saber alguma coisa sobre aposentadoria? Ele sabe de tudo o que tem, mas é um emaranhado de norma também que não tem fim. Educação, a base da vida, quer dizer, a gente tem que começar estudando e terminar se aposentando, é o mínimo que se espera. Essas duas normas têm que ser absolutamente claras, para que cada um de nós saiba para onde vai. Quem recolheu o INSS sabe o que deve fazer a partir de agora? As pessoas não sabem, o cidadão médio não sabe. Nós aqui talvez saibamos um pouco mais, o doutor Sérgio, o pessoal, o Roberto Campos, são pessoas muito letradas. Eu digo isso porque eu asseguro que ninguém sabe fazer. Tem sempre um cara que faz. Você vai lá, paga para aquele cara que faz. Tem o cara que faz. E acreditar no cara, e nem sempre dá certo. Então, por que a norma deixa de ser transparente, ela deixa de ser estável, e ela, com tudo isso, não sendo transparente, não sendo estável, ela traz aquela instabilidade para o investidor. O camarada que abre empresa, ele é investidor. Ninguém aplica no Banco da Banana, você aplica no Banco Itaú. No Banco da Banana você tem medo. O Brasil virou Banco da Banana. Quem quer investir nesse emaranhado de normas que ele não sabe para onde ele vai, para onde ele vem? Nós temos muita insegurança nesse sentido. E essa reforma e esse grito tem que começar imediatamente, para que cada norma seja simples, que ela não precise ficar 5, 6, 7 anos. Nós estamos falando em época que as maiores fortunas do mundo são de jovens entre 20 a 30 anos. As novas fortunas. Que estão em tecnologia, e eles falam em plataforma digital que se aplica na casa de um, na garagem do outro. Essas normas têm que pensar nisso. Né? O senador Pedro Chaves falou assim: notório saber, óbvio. Vamos usar as melhores cabeças do Brasil. Eu encontro os melhores amigos de alguém no Brasil, nos cargos que eu procuro e preciso.
É sempre o melhor amigo. Quer que eu repita o caso da Ana? Eu repito o caso da Ana. Esse caso é um caso emblemático da minha vida, onde veio uma empresa estrangeira, ela queria fazer a primeira operação de uma grande aeronave. Fomos lá, fomos para cá, e eu cheguei lá na ANAC, foi lá o estrangeiro, sentamos na frente, veio o técnico da ANAC. A ANAC vai me matar, mas tudo, você me defende, né, senador? E o camarada que sentou com a gente falava, mas não dá para mandar o projeto, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não vou mandar o projeto por e-mail, porque a pessoa está aqui e o senhor deve atendê-lo. E aí nós discutimos o projeto um pouco aqui, e depois, evidentemente, tem documentos. Mas eles são assim, né? O estrangeiro quer ter o primeiro diálogo, receba o cara aí, conversa com ele. O sujeito aí me pegou de lado e falou, é que eu estou aqui comissionado no setor operacional. Bom, comissionado, para mim, eu não entendi até hoje o que significa comissionado. Cargo em comissão. Na verdade, eu vim da ANA. A ANA é a Agência Nacional de Águas, e do que o senhor está pedindo para falar de direito aeronáutico, eu não entendo patavina de operação aérea. Então, o que o senhor está fazendo aqui, recebendo estrangeiro? Eu falei, é que eu fiquei aqui porque o meu amigo está de licença. Falei, meu santo Antônio. Quer dizer, então, em plenos anos 2000 que são, nós temos lá, como técnico de operações, um sujeito que veio do setor de águas. Então, não são técnicos. O notório saber não é utilizado. Não se utilizam pessoas superhabilitadas que conhecem tudo de declaração de imposto de renda para se reunirem. Eu duvido que tenha vindo aqui técnicos da Receita Federal antes da publicação de uma norma para discutir e debater um tema. Ver se é execuível, se tem outra forma, para simplificar. Eu duvido. O senhor fez audiências públicas com técnicos, que eu sei, eu acompanhei um pouco, não é a minha área, mas eu vi, né, por conta de nos conhecermos. Mas se não é assim, não é possível. O senhor falou, tem que mudar. Tem que mudar, independente da bandeira. A bandeira que tem que estar à frente tem que ser a bandeira do Brasil. Nós não podemos nunca mais utilizar as bandeiras dos partidos como se elas tivessem o poder de resolver tudo do Brasil. Ok, a gente dá o mérito para ele na hora do voto, mas a bandeira para frente é do Brasil que permanece. O partido que tem lá, qual é o tamanho daquele partido? Ele representa quantas pessoas? E ele vai lá e tem o poder do voto. Não, eu não estou pensando no partido, eu estou pensando efetivamente se a norma que for feita é com notório saber. É baseada em técnicos, em conhecedores. Por quê? Quando você coloca cargo em comissão, para ir rápido, hein? Não está aumentando a fome, né? Isso aqui é importante para o pessoal da área aqui, que deve saber mais do que eu sobre isso, mas nós falamos em tempo médio, aqui eu preciso ler um pouquinho, que é o tempo médio de abertura de uma empresa. No Brasil, temos como tempo médio 117 dias. Infelizmente, isso aqui é fonte do Banco Mundial. Então, se esse número é errado ou não, o Banco Mundial divulga para todo mundo que quer investir no Brasil. O cara lê isso aqui. Se ele leu, ele vem para cá, já sabe, ou não vem, né? Onde demora menos, Curitiba. Eu achava que Curitiba estava mais avançada. E pior, Fortaleza, 266 dias. Comparando com a Nova Zelândia, meio-dia. O de muito bom que eu anotei aqui é que nós estamos à frente da Venezuela e do Haiti. Isso é um... Não é? Eu quase chorei quando eu li isso aqui. São números horríveis. O Paraguai está com 35 dias. Por incrível que pareça, a gente brincava antigamente que o tal do uísque falso vinha do Paraguai. É o uísque paraguaio, não é isso? Acabamos com isso. O Paraguai está melhor que a gente. É melhor abrir empresa no Paraguai do que no Brasil. Melhor no sentido de mais prático, né? Mas isso aqui, ele vem do Banco Mundial. E se o Banco Mundial oferece essa informação para todos os investidores, é mortal para o futuro, para o desenvolvimento do Brasil. Porque o camarada leu aquilo lá e falou, você está brincando comigo? Das 70 mil leis que eu falei, em 10 anos, que são 20 leis por dia, as mudanças nisso aqui são absurdas. Eu tive que, mais de uma vez, em nome de companhia aérea, ir até a Secretaria da Fazenda para dizer para eles, pelo amor de Deus, já dissemos, nós não recolhemos imposto, o ICMS.
Para que ter o registro? Não, o senhor precisa do registro. Mas eu não preciso porque eu não vou usar. Eu não vou pagar o imposto. Não, o senhor vem aqui e me explica. E é um setor de explicação sem fim. Até o camarada que está lá, eu dependo de quem vai estar lá. Porque se tiver o fiscal A, sai. Se sair o B, não sai. Porque ele entende que tem que ter o registro. Bom, pessoal, isso aqui eu não queria perturbar muito a nossa mente, porque o Brasil parece que é muito ruim, mas, aproveitando essa informação, o IBOP, com a Confederação Nacional de Indústrias, fez uma pesquisa. 77% da população brasileira, da população própria, nós, considera o Brasil muito burocrático. 77% da própria população. Né? Rapidamente, para os contabilistas que gostam disso aqui, uma pessoa jurídica no Brasil demanda 2.038 horas por ano para declarar seus impostos, em média. Obrigado. 2.038 horas. Enquanto que o Catar, lá na Arábia Saudita, 41 horas. Também está aqui na mesma fonte do Banco Mundial. Isso aqui é um perigo, né? São informações perigosíssimas para saírem por aí. E de bom, o que tem? Aonde eu quero chegar mais rápido é o que deu de burocracia eficiente no Brasil. Acredito que a grande maioria de vocês já teve alguma experiência no poupa-tempo. Eu acho o poupa-tempo espetacular. Funciona, tem até a cor do caminho que você deve seguir. Ah, o senhor segue a faixinha amarela. Ah, mas chega para pagar no Banco do Brasil. Ah, não aceitamos cheque, mas tem a máquina do saque. Então, funciona. Juizados especiais funcionam. Eles estão funcionando. Hoje, o fórum chamado digital funciona. Ele está funcionando. Demorou para... funciona. Aqui no setor de contabilização, no setor de abertura de empresas, pessoas que dependem, sincronização entre a JUSCESP, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com a Receita Federal. Existe já uma sincronização digital, onde as informações estão lá coligadas, porque elas são interdependentes, e você ficava levando papel para cá e para lá. Não, agora é uma coisa só, na medida que se inscreve, ou seja, existem caminhos dando certo. Talvez isolados, talvez pequenos, mas alguns estão sendo certos. Enquanto isso, eu vou acelerar porque me falaram que o pessoal está com fome. Enquanto isso, existem algumas iniciativas do governo atual. Quando eu falo governo atual, eu não estou defendendo o governo, estou dizendo que é uma realidade que está acontecendo. Não estou aqui defendendo bandeira política, não. Mas existe aí alteração do Código Tributário Nacional. Esse assunto para amanhã será bem tratado por especialistas aqui, eu não vou entrar na questão, porém, onde há um medo, um problema, nós temos que brigar por isso. Nós temos que encostar nossos senadores, nossos deputados, e falar assim, vai lá brigar, tem coisa errada. E quem que pode falar isso? Quem entende disso. E quem entende disso são contabilistas, são tributaristas, são assessores da área. Não adianta somente o amigo do vizinho ir lá e falar. Se nós não formos falar, não adianta reclamar depois. Passeata na Paulista, na minha opinião, depois de todo mundo ter almoçado no Rubaiá, não resolve nada. Ou o povo vai no dia a dia brigando, mandando e-mail, perturbando a vida deles, que quiseram fazer a vida pública. Eles estão lá com nossa procuração. Desculpe a sinceridade, mas o senhor está lá para me representar, o senhor também. E que me representa no meu interesse. E que leiam, e que tenham uma equipe. Eles todos têm equipe. Equipes técnicas que têm que analisar. Mas quando não entenderem da situação, ter a humildade. A equipe técnica do senador Pedro falou comigo, olha, aqui eu não entendi muito bem na questão do novo Código Aeronáutico, ali eu não entendi. O camarada me ligou, está certo ele. E por que não? Se eu entendo disso, se eu vivo com isso, eu devo saber um pouquinho mais. Existe uma PEC também da desburocratização. Ela está tentando alterar a Constituição, mas aqui precisa ficar atento, porque tem bastante coisa errada. Ela mistura tributação, prazo de tributação, porém descentraliza bastante, voltando lá ao Hélio Beltrão. Aqui está trazendo aos pequenos municípios o poder dele tomar conta do seu cidadão. Não adianta o camarada lá de Brasília pensar em como resolver a vida daquele pequeno trabalhador rural, daquela pequena cooperativa, que não entende, não sei, não tem acesso a tanta informação. Né? Então, existe isso aqui, são boas iniciativas, eu acho que elas estão aí. Uma que eu vejo como é das melhores, nós temos aí agora AgroMais, o programa AgroMais. Racionalizaram 69 procedimentos burocráticos
que é venda de produto agropecuário, em geral. Uma economia de R$1 bilhão já houve. Isso é dinheiro que pode ir para a educação, que pode ir para a aposentadoria, é economia para nós mesmos. Então, isso aqui tem que ser feito. Lei simples, fácil de resolver e fácil de entender, não aquele emaranhado de coisas, de súmula, do entendimento, do princípio, do doutrinador. Nada, a lei é 1 mais 1 igual a 2 e acabou. Igual a tintazinha que pinta no chão do poupa-tempo. Eu acho que a maioria já renovou a carteira de habilitação no poupa-tempo. Quem renovou, aquilo lá é brilhante, é uma coisa sensacional. Você faz o exame médico, você faz a fotografia, tira suas digitais, assina o documento e paga logo ali, acabou o seu problema. Não tem que ficar pagando para cá, para lá. Vai lá e resolve o seu assunto. Com eficiência e garantia, porque o Estado continua tendo controle. E tem um controle mais efetivo, porque ele viu a própria pessoa. Pô, por favor, não quero tirar serviço dos despachantes. Existem serviços para os despachantes, melhores do que renovar a carteira de habilitação. Mas aquilo ali é uma coisa muito prática, muito simples. Se resolve uma centena de problemas. E agora, esse também, que é a PPI, que é a Lei de Setembro de 2016, 13.334, é uma lei muito... Opa, perdão, eu não passei para vocês. Não passei? Não, passei. É porque puseram aqui é que eu não enxergo. Um dos objetivos que tem aqui nessa lei, e que mais nos interessa, e talvez, está aqui. Garantia de segurança jurídica aos agentes públicos, às entidades estatais e aos particulares envolvidos. Quando todo mundo falou em regra do jogo, não adianta mudar a regra do jogo no meio do jogo ou depois do jogo. Nós defendemos inúmeros clientes, como talvez todos os escritórios de advocacia do Brasil, de pessoas que deixaram de ser sócios em 1930 numa sociedade, mas agora o porteiro teve um filho e o filho trabalhou lá e agora estão demandando a sociedade e bloquearam a conta bancária do sujeito que foi sócio da empresa. É uma loucura isso. Isso é muita instabilidade. O camarada falou, eu saí, eu fiquei. Se eu escrever um documento e eu não tenho mais nada a ver com isso, tem que valer. Ou o acordo entre as partes, o contrato não é respeitado, se a lei não é respeitada, de novo, nós vamos ficar pendentes e dependentes exclusivamente de quem? De um Tribunal Superior, que acaba sendo o legislador a contragosto da gente. Porque o ministro Gilmar Mendes falou aqui, nós não entendemos de tudo. E, de fato, não entendem de tudo. Né? Eles entendem de direito. Senhores, para encerrar, e não cansá-los muito, eu trouxe aqui um texto, um poema, para uma reflexão, que é de Carlos Drummond de Andrade, Escravo de Papelópolis. Ele escreveu isso, é uma coisa muito interessante. Ó burocratas, que ódio vos tenho, e se fosse apenas ódio, é ainda o sentimento da vida que perdi, sendo um dos vossos. Carlos Drummond de Andrade realmente foi um burocrata. Eu não sabia disso, fui sabendo à medida que fui estudando, lendo, e ele era burocrata, ele era um funcionário público que vivia de papéis e mexia em papéis, escreveu esse poema bonitinho, Escravo de Papelópolis, que ele era um escravo disso, passou a ter ódio e passou a ser escritor nas horas vagas. Então, ao contrário, porque na época não se vivia de venda de livros, ele vivia do cargo público dele. Então, nesse sentido, era o que efetivamente eu tinha para dizer aos senhores, espero que tenham aproveitado para refletir um pouco sobre a necessidade de buscarmos soluções para essas questões burocratas, não no silêncio. A questão é exigir e deles ter o e-mail, ter o telefone de quem votou, telefonar e falar, quando for fazer uma lei, me procure, ou procure quem for conhecedor da matéria, procure as pessoas de notório saber desse país gigante que temos. Vamos falar sobre a aposentadoria, está aqui. Vamos falar sobre comércio libanês, vamos chamar o doutor Guilherme Mata, que está ali presente. Vamos falar de questões com especialistas disso. Não adianta falar com quem não entende disso. Né? Então, eu tenho muito a agradecer pela paciência. Desculpa ficar segurando vocês para a hora do almoço. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia, uma boa semana.